Gostava de responder primeiro à outra questão, que é, eu senti-me indignada com as imagens que vi. É que os senhores deputados incitam ao discurso do ódio, dos nós e os outros, e é o medo e o ódio que corrói as democracias e que desprestigia as instituições. E, senhoras e senhores deputados, os senhores deputados, entre aquilo que não querem ver, que são os factos positivos. E eu vou lhe dizer, senhor deputado, que não se alimente muito dos seus parceiros europeus que fazem um discurso, do meu ponto de vista, absolutamente vergonhoso contra os cidadãos imigrantes. E por isso, senhoras e senhores deputados, nós temos muito orgulho na política de imigração que construímos ao longo de 25 anos em Portugal. Temos muito orgulho de todas as instâncias internacionais poderem dizer que Portugal é um país de integração e acolhimento e com leis absolutamente respeitadoras dos direitos humanos. Agradecer o contributo inestimável que estes cidadãos dão ao desenvolvimento da nossa economia, ao desenvolvimento do nosso país e aquilo que contribuem todos os dias. Caríssimos amigos, hoje vamos expor, com provas e uma análise detalhada, o impacto devastador de 50 anos de políticas desastrosas em Portugal, conduzidas principalmente pelo Partido Socialista. Vamos desmontar cada mentira e destacar a cumplicidade dos que permitiram esse caos. Prepare-se para ouvir verdades que incomodam, a rota repetida e o peso do PS. Nos últimos 50 anos, Portugal foi levado à bancarrota 3 vezes, sempre pelas mãos do PS. Podemos, a partir de agora, dispor do chamado grande empréstimo de 750 milhões de dólares. O Governo decidiu hoje mesmo dirigir à Comissão Europeia um pedido de assistência financeira. 33 anos separam estes dois primeiros ministros, ambos socialistas, ambos a falarem de um pedido de ajuda externa. A primeira entrada do FMI em Portugal foi pela mão de Mário Soares. Portugal enfrentou 3 crises financeiras que resultaram na intervenção do Fundo Monetário Internacional em 1977, 1983 e 2011, todas sob a governação ou influência significativa do Partido Socialista. Apesar das consequências económicas adversas e das medidas de austeridade impostas, os eleitores portugueses continuaram a confiar nas mesmas forças políticas que conduziram o país a estas situações. Esta persistência em apoiar os responsáveis pelas políticas que levaram à instabilidade económica reflete uma falta de responsabilização e uma aceitação passiva de ciclos repetidos de má gestão financeira. A contínua escolha dos mesmos líderes sugere uma ausência de reflexão crítica onde os eleitores não são vítimas desta governação, mas sim cúmplices desta desgovernação nestes últimos 50 anos. São cerca de 40 imigrantes oriundos do Bangladesh e envolvem-se em violentos confrontos numa cafetaria junto ao Hospital de Santo António, no Porto. Um grupo munido com paus tenta abrir a porta de uma casa na rua Dr. Aires Gouveia na tarde de sábado. Do outro lado, rivais impedem a entrada na habitação, contendo a fúria destes homens. Ferros e armas brancas acabaram também por ser utilizados. Relatos de moradores dão conta de que os suspeitos foram vistos com pelo menos um machado e uma faca de grandes dimensões, semelhante a uma espada. Como um partido pode continuar a ser eleito após falhar tão categoricamente? Esta é a primeira questão que devemos nos fazer como cidadãos críticos. O PS empurrou os portugueses para fora do país, forçando gerações inteiras a emigrar. E como solução? Importaram mão de obra barata, criando leis de imigração descontroladas que ignoram os desafios culturais e sociais. Um ato deliberado para manipular votos e consolidar poder. António Costa, com sua geringonça, interferiu descaradamente em processos judiciais e foi premiado com um cargo europeu. Isto é o reflexo claro de um sistema político podre e de eleitores que não exigem responsabilidade. Marcelo Rebelo de Sousa, que mais parece um defensor de interesses estrangeiros do que dos próprios portugueses, é cúmplice desta tragédia. Gostava de responder primeiro à outra questão, que é, eu senti-me indignada com as imagens que vi. Até porque as imagens que vi lembram a história do século XX e lembram aquilo que era a ação de outros regimes com filas de pessoas que, por serem judias, comunistas ou outra coisa, pudessem ser encostadas à parede para serem revistadas. Em segundo lugar, eu acho que esta é mesmo uma ação desproporcional. Desproporcional não é dissuasora de nada, é desproporcional, atenta à dignidade das pessoas, para que o resultado no final seja o resultado de um cidadão detido cuja nacionalidade é portuguesa e de uma arma branca encontrada. Este é o resultado desta operação
estrondosa. Há 2 detidos. E Catarina, acho, apenas para fazer 2 esta- detidos, peço desculpa. E acho as declarações do Sr. Primeiro-Ministro de uma gravidade porque atentam contra o Estado de Direito. Eu julgo que já há 15 dias ficámos todos surpreendidos com uma conferência de imprensa com 2 ministras da Administração Interna e da Justiça para demonstrar os resultados de uma grande operação desta natureza que também não tinha tido resultado nenhum. A forma como eu ontem ouvi o Sr. Primeiro-Ministro vangloriar-se desta ação, para mim é um atentado contra o Estado de Direito pela desproporcionalidade. Tenho dúvidas da sua legalidade na forma como foi colocada e devo dizer que diz muito daquilo que é a falta de noção do sentido de Estado, do tratamento das pessoas, do respeito pelos direitos humanos. Porque se nós queremos combater a criminalidade, nós não devemos combatê-la com base em percepções ou aquilo que é o seu sentimento, mas com base em factos palpáveis. E esta operação, mais uma vez, demonstrou um incitamento a que as pessoas estejam umas contra as outras e que haja um anátema sobre a imigração e sobre os cidadãos imigrantes que não devia existir num Estado de Direito. A extinção do CEF foi um desastre total. Mais de 350 mil processos acumulados e uma desorganização que só piora a cada ano. Ana Catarina Mendes, responsável pela criação da AIMA, apenas ampliou o caos com um organismo ineficiente. A integração prometida nunca aconteceu, e hoje enfrentamos uma crise administrativa sem precedentes. O custo económico da imigração descontrolada. Enquanto o governo vangloria-se das contribuições dos imigrantes para a segurança social, ignora o custo real de políticas de acolhimento sem planeamento. O tráfico de seres humanos, armas e drogas são as principais ameaças criminosas em Portugal. São dados do relatório divulgado pela Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional. Falsas promessas, identificação inadequada das vítimas e práticas ilícitas das agências de emprego e recrutamento temporário são algumas das condições que tornam Portugal um país de contínuo tráfico de seres humanos. As redes criminosas transnacionais, em especial da Europa de Leste, são os principais atores nesta atividade, com um aumento significativo da fraude de documentos no controle de fronteiras. É o que diz um relatório divulgado pela Iniciativa Global contra o Crime e Organizado Transnacional. O documento revela que as vítimas menores são essencialmente rapazes da Roménia, explorados para adoção, trabalho, mendicidade ou atividades sexuais. Por outro lado, as vítimas adultas vêm sobretudo de países africanos. O tráfico de drogas está também sinalizado, com Portugal a ser ponto de trânsito e destino para a circulação de heroína, cocaína e cannabis. Chegam por via marítima ou aérea através de redes criminosas internacionais. Conclusão. Portugal não está apenas em crise, está à beira do colapso. E quem é responsável? Não apenas os políticos, mas todos nós que permitimos isso com nossa complacência e votos mal pensados. É mais do que hora de agir, de exigir mudanças reais e de não aceitar mais mentiras. Portugal merece mais. Se gostou deste vídeo, partilhe e meta like para ajudar o canal a divulgar este e outros conteúdos. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder as nossas atualizações.